Olá pessoal, tudo bem? Quero falar hoje com vocês sobre um fator de risco cardiovascular muito importante, mas é muito pouco falado. Na verdade, esse é um dos fatores de risco para muitas outras doenças. Como evitar esse fator de risco, já que ele não depende apenas de você? Vou falar também de algo bom para a saúde em geral e comprovadamente bom para o seu coração. Então fica comigo até o final do vídeo, tá ok? Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vou falar sobre um fator de risco que não depende só de mim ou de você para acabar. Depende sim de todos nós. Sabe qual que é? É a poluição, pessoal. Sabia que comprovadamente a poluição do ar causa mal para a nossa saúde e para o nosso coração? Na verdade, a poluição não só causa mal, como é um dos principais responsáveis por mortes no mundo, sendo comparado até com o alcoolismo, com colesterol alto e com a obesidade, por exemplo. Só para você ter uma noção, vamos falar aí de números. A poluição mata aproximadamente 2 milhões de pessoas por ano no mundo. É muita gente, né, pessoal? Olha o mal que ela faz. Por isso quis fazer esse vídeo aí para alertar vocês. Ah, entendi, doutor, mas o que eu vou fazer para escapar dessa poluição? Então, medidas públicas por gestores políticos, elas deveriam ser tomadas aí para controlar a situação. Alertar a população sobre os riscos de se respirar um ar que é altamente poluído, incluir o ar limpo em todas as áreas de política de saúde, reduzir intensamente a emissão de gases automotores, promover o planejamento urbano verde e a promoção de atividade física, promover formas limpas de energia usando aí fontes renováveis de energia, né? Enfim, práticas que dependem mais de quem faz as leis do nosso país do que de nós. Mas fica a dica aí para reivindicarmos aí por melhorias, né? Apesar disso, cada um de nós podemos fazer aí a nossa parte. E de que maneira? O que podemos fazer? Mas antes, se você está gostando do vídeo, curte e se inscreve no canal, pessoal. Esse canal é para você que quer sempre manter bem informado sobre a saúde do seu coração e do seu bem-estar. Minha meta é de chegar a 500 mil de inscritos aí até o final do ano aqui no YouTube, tá bom? Será que a gente vai conseguir? Então me ajuda e se inscreve no canal. Bom, vem comigo então, vou te dar as dicas para você inalar menos poluição. Dica número 1. Em dias ali de poluição extrema, quando o céu está ali acinzentado, o tempo está muito seco, você feche as janelas de casa e, se possível, use um umidificador de ar. Eu tenho, por exemplo, um umidificador de ar em cada cômodo aqui da minha casa e funciona muito bem, tá? Dica número 2, faça ingestão de alimentos antioxidantes. Faça uma dieta balanceada e cheia de vitaminas. Elas vão ajudar a combater os radicais livres que a poluição ela causa, né? Lembra que quanto mais radicais livres tem no nosso corpo, mais inflamado a gente está e maior o risco então de infartar e ter um derrame cerebral. Depois vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre os principais alimentos anti-inflamatórios naturais. E a maior delas também são antioxidantes. Dica número 3. Se possível, more em ambiente que é bem arborizado e que tenha muitas plantas aí dentro da sua própria casa. Me conta aqui nos comentários se na sua cidade tem muita poluição e se você vive rodeado de plantas, tá? Bom, número 4, se exercite. O exercício físico, ele promove o seu bem-estar do seu corpo, né? E do seu coração. Então faça pelo menos 150 minutos por semana de exercício, ok? Tem épocas do ano em algumas cidades que são colocadas queimadas. Imagina o mal que isso faz para nós. É como se, né, a gente estivesse fumando ali o tempo todo. Imagina também que, por exemplo, quem mora em São Paulo vive como se estivesse fumando 2 cigarros por dia, todos os dias, sabia? É muito malefício, né? Imagina o monóxido de carbono presente na fumaça. Quando respiramos, ele passa pelos alvéolos dos pulmões, entra na nossa corrente sanguínea. Então ela se liga ali depois à hemoglobina
e prejudica a oxigenação de todos os nossos órgãos, né? Então, o monóxido de carbono também pode causar danos muito graves aí ao nosso corpo. Além disso, tem partículas presentes na poluição que podem dar problema aí na coagulação sanguínea, dar isquemia cardíaca, elevar a pressão e gerar até arritmias cardíacas. Então, além daquelas dicas, né, que te dei de como inalar menos ar poluído, é importante evitar outros fatores que contribuem para as doenças do coração. Evitar o tabagismo, diabetes, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, estresse, má alimentação. Invista então em potencializar a tua saúde. Cuida do seu corpo e evite fatores de riscos para as doenças do coração. Mais uma vez repito, faça exercício físico regular, pelo menos 3 vezes por semana. Coma bem e mentalize coisas boas. E falando em mentalizar coisas boas, vamos a um fator protetor bem especial e que foi introduzido na diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui é baseado em evidências científicas, né? Você sabia que ter fé previne doenças cardiovasculares? Não só isso, previne além de doenças cardíacas, a fé evita também doenças como depressão, ansiedade, diminui o estresse e até previne tipos de câncer, sabia? Então tem um estudo muito interessante que foi feito com 74 mil enfermeiras que teve um resultado muito satisfatório. Elas foram acompanhadas aí por 8 anos e viram que enfermeiras que frequentavam locais religiosos pelo menos uma vez por semana morreram 30% a menos, seja de doença cardiovascular ou de câncer. Teve um outro estudo também com mulheres negras americanas que mostrou que quem frequentava serviços religiosos tinha uma chance de morte reduzida em 46% quando comparado quem não frequentava. Claro que não estou falando aqui para você se apegar a uma religião específica, ok? Só estou mostrando aqui os dados baseados em evidência científica. E não esquece, hein, pessoal? Compartilha todos os meus vídeos, seja no teu grupo de WhatsApp, seja no teu grupo de Telegram. Sabe aquela pessoa cética que não acredita em nada, que não tem fé? Ela realmente tem mais chance de ter problemas do coração. Também foi comprovado que a pessoa que tem fé, ela se cuida mais. Ou seja, se ela tem um diabetes, ela procura o médico, adere melhor ao tratamento, cuida mais da alimentação, faz exercício, bebe menos, evita cigarro e por aí vai, né? Às vezes, então, o médico pode te fazer algumas perguntas para saber como é que anda a sua fé. E não se assuste, pode ser importante para a tua saúde. E é claro, se a pessoa ou você não quiser falar sobre o assunto, só fala para o médico, doutor, não quero falar sobre isso. E tá tudo ok, tá bom? Essa é uma maneira de conseguirmos melhorar ainda mais a qualidade de vida do paciente, evitando ainda mais futuros problemas cardíacos, né? Sabemos que sentimentos ali negativos, falta de perdão, ingratidão, não fazem bem e pode contribuir com o adoecimento ou agravamento da saúde do coração e do corpo como um todo. Hoje existem até escalas e instrumentos para avaliar a sua espiritualidade. Inclusive, a espiritualidade pode até ser prescrita pelo seu médico cardiologista, caso ele ache necessário. Na verdade, tudo isso serve como coadjuvante para uma boa aderência ao tratamento medicamentoso ou na mudança do estilo de vida da pessoa. Eu, particularmente, acho que todo cardiologista quero que o meu paciente se sinta feliz e saudável. Falo sobre isso, inclusive, no meu curso para infartados, na importância de se espiritualizar, de mentalizar coisas boas, mentalizar uma vida próspera e cheia de saúde, mesmo após ter sofrido aí um infarto. Caso você conheça alguém que infartou e não está sabendo como cuidar do coração, está desanimado, com medo, eu vou deixar o link do meu curso aqui, Infartei e Agora. Bom, tá ok, pessoal? O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.